Você já sofreu uma injustiça muito grande? E agora para perdoar? O que a Bíblia diz sobre perdão? Parte 10. Não sei se você já passou por um momento muito complicado, que uma pessoa te humilhou, uma pessoa falou mal de você, contou mentiras a seu respeito, te fez uma injustiça muito grande, te causou um dano muito grande. Como é que você vai perdoar uma pessoa assim? É difícil, né? Muita gente guarda rancor, a gente guarda mágoa, a gente não quer perdoar, a gente leva aquela dívida daquela pessoa até morrer, né? E nunca refaz o relacionamento, nunca deixa pra lá, né? Nunca perdoa de verdade. Jesus ele passou por uma coisa muito semelhante. Ele foi julgado injustamente, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no julgamento dele, o Pilatos, que era o governador, queria liberar ele. Mas aí o povo falava, crucifica, crucifica. Aí Pilatos pergunta no versículo 22, mas qual foi o crime dele? Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Jesus ele não fez nada que ele merecia a morte, mas por causa dos gritos das pessoas, da pressão popular, o Pilatos, que era o governador, condenou ele à morte. Olha que injustiça. E aí quando ele estava lá na cruz, os soldados zombavam dele, os judeus zombavam dele. Oh, mas ele fez tanta coisa para tanta gente, por que ele não se salva agora? E ele foi zombado lá na cruz. E lá eles crucificaram Jesus do lado de dois bandidos, dois criminosos. Jesus estava no meio, um bandido da direita e um bandido da esquerda, considerando como se Jesus fosse um bandido também. E ele nunca fez nada de errado, nunca fez nada que merecesse isso. E ele estava lá, sendo injustiçado, sendo morto. Tem dano maior que esse, do que ser morto por uma injustiça? E ele estava lá sendo humilhado, sendo desprezado, todo mundo não dava nada para ele. E sabe o que ele faz quando ele recebe tudo isso? Ele diz lá no versículo 34 do capítulo 23 de Lucas: Então Jesus disse, Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. E realmente não sabiam, né? E Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de todos, é aquele por quem Deus criou o mundo. Deus criou o mundo através de Jesus. E eles estavam lá matando Jesus. Então eles não sabiam o que estavam fazendo de fato. Mas é interessante que Jesus ele poderia muito ficar chateado, assim, não vou perdoar essa gente nunca. Nunca, olha o que fizeram comigo, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou deixar isso passar, eu vou carregar isso comigo. Mas não, primeiramente ele perdoou. E depois de ter perdoado, ele fala, Pai, perdoa eles também. Né? Se ele chega a falar para o Pai perdoar eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, é porque Jesus já tinha perdoado e tinha reconhecido que eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Que ele não ia carregar aquela desejo de vingança daquelas pessoas que fizeram tanta injustiça com ele. Então olha só, se Jesus, que sofreu tudo isso, né, imagina que você não tenha sofrido nada igual a isso, nem parecido. Mas se Jesus sofreu tudo isso, talvez você tenha sofrido alguma coisa assim terrível também, mas se o próprio Jesus, que era perfeito, que nunca fez nada de errado, talvez você tenha merecido o mal que você recebeu, de alguma forma. Talvez não, não sei. Mas Jesus com certeza não merecia. Se ele, que podia falar alguma coisa, podia reclamar alguma coisa, não fez, perdoou, quem é você para não perdoar aquele que peca contra você, que te faz mal? Que mal que alguém te fez maior do que fez a Jesus? Se ele perdoou, por que você não perdoa? Então perdoe. Você que tem uma mágoa com alguém, você que pensa, poxa, quando fala de fazer mal, de dano, de alguém que te fez injustiça, você já pensa numa pessoa. Perdoa essa pessoa. Deixa essa dívida, né? Não queira cobrar mais essa dívida. E aí se fala assim, mas eu não tenho força, eu não sou como Jesus. Jesus é perfeito, eu não sou perfeito. Mas o mesmo Jesus que perdoou, que morreu naquela cruz, injustiçado, é o mesmo que ressuscitou. E é o mesmo que dá força para aquele que segue ele e que ama ele e que quer perdoar também. É o mesmo que dá força. Então você pode sim perdoar com a ajuda de Jesus.